Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. É isso aí, estamos aqui no estúdio. Eu gosto de gravar à noite, cara. Parece que eu fico mais energizado. Muito bom, também Hoje gostei. Temos um episódio que a gente vai falar sobre negócios e espiritualidade. Temos um convidado muito especial chegando em São Paulo hoje. John Vox, bem-vindo! Yes. Que prazer estar aqui com vocês. Muito, muito, muito legal. Animado pro que vai acontecer aqui hoje, hein? A gente também tá muito feliz. Gratidão por aceitar o convite. Fiquem até o final que... Hoje tem chave para você que está iniciando ou já está numa jornada aí de negócios. Tem muita chave legal, né? Tem. Hoje vai estar Vamos especial. desbloquear, gente. Vai ter muita coisa, conteúdo para expandir a consciência aqui, né? Como sempre. Maravilhoso. Então, vamos fazer um brinde para começar o nosso episódio aqui especial com o nosso Karuna Kombucha, nosso parceiro. Saúde, energia e vibe boa. Esse kombucha é maravilhoso. Quem é nosso ouvinte... Tem frete grátis e 15% de desconto se comprar o pack com 12. E é um kombucha maravilhoso. Você pode comprar a sua caixinha, né? O seu pack em qualquer lugar do Brasil, que é um kombucha que pode ficar fora da geladeira também. Então, experimente, galera. A gente aprova e recomenda. A galera que vem aqui no nosso podcast ama, né? Não tem um que fala, final, tem gente que não gostava de kombucha e a hora que provou falou, nossa, que maravilha. E o cupom é TRIBE15, 15 no final. Muito bem, então quero deixar aquele recado especial porque as inscrições da nossa imersão de fotografia na natureza estão abertas, galera. É o momento de se encontrar, de a gente se encontrar no final do ano, 8, 9 e 10 de dezembro, guarda aí, reserva a sua agenda pra gente ficar junto numa imersão, trabalhando autoconhecimento, trabalhando a sua expressão através da ferramenta da fotografia. Tirar esse momento para descansar, para se conectar consigo mesmo, se conectar com a natureza, se conectar com uma egrégora muito massa e tá mais pertinho da gente, é muito gostoso. A gente já tem uma galera que já tá inscrito, que era o pessoal que tava na nossa lista de interesse, que já recebeu um desconto super especial, né? Um preço super especial. E estamos com o primeiro lote, então aproveita, garanta a sua vaga antes que acabe. Em breve a gente faz em Floripa, hein, João? Opa, conta com a gente lá. Vai ser muito legal, né? Tá no plano já. Já até orçamos um local lá, vamos fluindo, né? Isso. E aí você pode encontrar na nossa bio do Instagram todos os nossos links e também imersão.tribezen.com.br. Tá lá direto para chegar na nossa página, né? Durante esse episódio também você vai ver o QR Code aí na sua tela. Tem também todos os nossos links aqui no nosso espaço. Tá rolando muita coisa legal. A gente mora com um monte de bruxo terapeuta. Então sempre tem vivência, workshops, roda com cacau, música. Então se você quiser ser avisado, ficar sabendo, a gente tem um grupo mais próximo ali, né? O pessoal que a gente avisa dos movimentos que estão acontecendo aqui em casa. Então entra lá no nosso link, manda um DM que a gente manda o link também para você entrar no nosso grupo. Eu vou dar uma dica pra galera. A primeira vez que eu dou essa dica aqui é o seguinte. Muita gente nos procura indicando assim, poxa, onde que eu acho um terapeuta X? Onde que eu acho um centro de ayahuasca legal, confiável, que eu possa realmente conhecer e tal? Primeira vez, eu tenho receio. E várias outras coisas. Então o que a gente fez? Tem uma página nossa lá, que é do Espaço Tribezen, que tá no nosso site. E tá também no nosso Linktree, que é através da bio do Instagram. E lá, a gente, no final dessa página, tá com uma tabelinha com as nossas recomendações. De quem a gente já passou, já conhece, confia, recomenda. De pessoas que já vieram no podcast, né? Às vezes a pessoa ouve um episódio, por exemplo, com a ayahuasca e não consegue encontrar um lugar. Então lá tem as nossas recomendações. Tem muitos lugares maravilhosos, mas os que a gente já foi e pode recomendar, pode falar, vai estar lá nessa listinha. Recomendação é essencial. O que é essencial, ter um lugar de confiança é tudo, né? Sim. E se você quer nos recomendar também, espalha para alguém esse podcast, faz um story, sabe? Isso tem grande, grande valor, é um super presente pra gente. Comenta no YouTube, a gente sabe que tem uma galerinha nos seguindo, nos assistindo no YouTube. Gratidão por todo mundo que tá nos vendo. E também quem ouve no Spotify tem a opção em vídeo também. Deixa o seu comentário, a gente sempre adora receber os comentários, é muito bom pra gente. Gratidão. Boa.
hoje eu senti de trazer um recado para a nossa audiência, sabe? Hoje a gente estava ali no nosso espaço aqui do quintal, nossa naturezinha que a gente tem aqui na casa, abençoada, sabe? E me veio assim, poxa, quantas vezes a gente para no dia para fazer uma prática de gratidão, para agradecer de verdade, sabe? Então eu convido a toda a nossa audiência do YouTube, do Spotify, do Instagram, a se lembrar de dar uma pausa no seu dia, até no momento que você acorda. Começa já acordando, já trazendo essa gratidão. Poxa, cara, mais um dia renascido aqui para fazer um pouco melhor. Um dia abençoado, quanta coisa boa tem por vir. E durante o dia também, parar um pouco e falar, poxa, quanta coisa boa tem na minha vida, minha saúde, a minha casa, minha roupa quentinha, meu alimento aqui que eu posso escolher. Nossa, tanta coisa maravilhosa para agradecer, isso daí te fortalece. Inclusive, se você estiver assistindo esse podcast, estiver ouvindo esse podcast, tenha gratidão também pelas pessoas que estão produzindo esse conteúdo para você. Olha, é um momento de você também trazer a gratidão por esse conhecimento que você está tendo acesso, que durante muito tempo a gente não tinha esse acesso tão livre. Uma pessoa que senta aqui na nossa frente, que veio de outra cidade, de outro estado para ser entrevistado e para compartilhar esse conhecimento com você. Então, trazer essa frequência de gratidão por tudo que você recebe na vida, isso faz a diferença. Eu sou grato por você que está conectado com a gente nesse momento. Eu também. Gratidão. E estamos aqui com o John para saber mais da história dele, saber muitas chaves, mas fala pra gente a bio do John aí, pra galera se situar. Bom, o John aqui, a gente fez uma pesquisa aqui, nosso FBI do Tribe Zen. O John é estrategista digital, às vezes jovem místico também, né? Jovem. E ele também é mentor de negócios para terapeutas. Como que você, né, durante toda essa trajetória, a gente sabe que você também é terapeuta, você também é empreendedor. Durante toda essa trajetória, a gente vê que você é um cara que está crescendo muito, desde quando a gente se conectou com o seu conteúdo, você está crescendo absurdamente. Mas o que aconteceu? A gente sabe que não foi da noite pro dia esse crescimento, né? O que aconteceu para chegar até aí? Qual foi essa virada de chave? Eu costumo dizer que é aquele do nada. Sabe aquele do nada? Caraca, cara, que legal. Tipo, do nada explodiu, né? É do nada, né? Aquele... Como se fosse... Não sei se você já ouviu falar da história do bambu chinês. Que ele passa anos com um toquinho assim pra fora. Só um pedacinho assim do caule dele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E depois, em 2 meses, ele cresce de 5 a 12 metros. Em 2 meses. Uau. O que estava acontecendo nesse período? Ele estava construindo raiz. 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem mexer o brotinho. E é isso, né? Muita gente me pergunta assim, o que aconteceu, John? Né? Porque eu tava parando para fazer um cálculo. Tava hoje encontrando com as mentoradas aqui em São Paulo e foram mais de 10 vezes de expansão, todo o projeto, né? O número de alunos, o faturamento, o alcance, o número de seguidores. Só que isso é um conjunto de um tempo ali que eu fiquei... A gente tava lembrando hoje de uma live que eu fiz, as primeiras que eu fiz na vida. Que eram 3 pessoas, 4 pessoas durante 2 horas de live. Nossa. Normal, né? E aí... Foi mais engraçado do que ser normal é que uma das pessoas que estavam lá comigo, que hoje trabalha na minha equipe, mas que na época trabalhava de médium comigo lá num centro aqui em São Paulo, que se chama Curit, e ela tava assistindo a live, ela falava assim, John, às vezes você tava fazendo a live e só tava eu e você. Aí eu falava pro marido dela, que é o Dani, vem cá, entra aqui pra fazer um volume na live. Isso em 2020, pandemia começando. Uhum. E que interessante, né? Ver o quanto que a vida, ela pode mudar de fato, né? Então, se eu puder trazer um ponto central de muito que a gente vai discorrer aqui, é muito sobre o quanto nós estamos verdadeiramente decididos a fazer realmente algo, a realmente manifestar algo no mundo com uma profunda certeza, que muitas vezes não é a certeza de
eu estou vendo aqui os planos exatamente. Eu tenho aqui o valor necessário para que eu invista nisso. Eu tenho aqui o lugar que eu vou estar morando. Eu tenho aqui... Não é essa certeza. É uma certeza de que mesmo sem ver a ponte, né? De que ela vai estar lá de alguma forma. Mas por que ela vai estar lá? Simplesmente porque o meu coração está profundamente conectado com isso, né? Boa. E esse sentimento é importantíssimo eu já começar tudo falando a partir dele, porque eu posso contar dezenas de histórias aqui, tem algumas muito curiosas, inclusive. Mas se você perceber, se você observar bem, em todas elas, existe um movimento interno em tudo que eu estou fazendo e naquilo que eu também ensino, né? As terapeutas que fazem parte desse programa, outras que não são exatamente terapeutas, mas trabalham com negócio de curas, que eu digo, você é uma terapeuta mais oculta, mas você também trabalha com um trabalho terapêutico. Em todos eles, todos os momentos onde eu estou ensinando alguma coisa, sempre tem por detrás ali um conhecimento que eu provoco essa pessoa a ela entender também o quanto aquilo é importante para ela e se colocar decidida além simplesmente daquilo que se pode ver e calcular. A gente pode ter... Você falou estrategista digital, que é uma das faces, né, que mais elas ficam na superfície daquilo que eu faço. Mas a gente pode ter a melhor estratégia do mundo. Quando a gente vai pro campo de batalha, é tudo diferente. E é nesse momento que aquilo que age no seu coração, que é muito além dos cálculos e daquilo que tá no papel e daquilo que foi riscado, é o que mantém a gente ali verdadeiramente conectado, né? E eu posso dizer que tranquilamente, pra gente entrar nessa conversa, dentre muitas coisas que vão vir, que isso é basicamente o meu manual, meu guia de bolso é sempre essa compreensão de que não importa exatamente as circunstâncias que vão se apresentar aqui pra mim, né? Na minha frente. Existe um outro canal, diria assim, que faz com que as coisas aconteçam. E eu nem tô falando exatamente de um canal porque o universo proverá. E sim, isso acontecerá. Mas muito sobre não permitir que as circunstâncias que estão ao meu redor, elas determinem um padrão de consciência que eu vou estar. Sim. Tudo que vocês... Se vocês olharem muito de perto, assim, nessa obra que eu trago, que é esse projeto, que é essa empresa, esse trabalho que eu faço, e em muito do que eu ensino, isso vai ficar muito visível, assim. Porque eu vejo isso no mundo, eu vejo isso nos mestres, que eu me espelho, eu vejo isso em pessoas como vocês, por exemplo. Né? Que algumas pessoas podem chamar de propósito, eu gosto de ir para um lugar um pouco mais pragmático, que é você ter uma verdadeira decisão que ela é extra situacional. Isso é o ponto guia que leva para todas as direções que você quiser chegar. É verdade. Até eu tenho uma coisa dentro de mim de pensar que nós somos veículos de transformar energia. Então, tudo é energia. Mas podemos pegar essa energia e transformá-la da forma que a gente bem entender. Se a gente conhecer um pouco de como funciona todo esse jogo, né? Então, isso que você tá falando, mas de uma forma mais energética, quântica, vamos dizer assim, eu penso nisso, porque a energia tá aí fluindo, as coisas estão acontecendo, mas o que a gente faz com o que está permeando, com o que tá dentro, com o que tá permeando, esse é o jogo. E essa paixão, essa certeza, podemos chamar até de fé, poxa, isso é essencial, uma chave mesmo que faz com que você não pare, né? Na dificuldade. Olha, sim, a gente pode chamar de fé. E eu vejo a fé como é como se fosse ela é parte da engrenagem, sabe? E olha que... Não sei se vocês sabem disso, mas eu venho de uma família que ela praticamente em 100% é evangélica. E que me ensinou muito da base que eu tenho espiritual, qual eu sou muito grato. E frequentava a escolinha dominical ali todo domingo. Conheci as histórias de Jesus, né? Então, me trouxe uma base muito poderosa para que hoje eu pudesse, né, ter a independência do meu caminho espiritual da forma que eu compreendi.
religião específica. E que, naquela época, eu compreendia fé como... Sabe essa ideia de eu acreditar que algo vai acontecer? E aí eu passei a ver um pouco diferente. Já saiu um pouco dessa esfera do eu acreditar que algo vai acontecer. Porque é como se fosse assim... eu preciso usar uma fé de um ponto de vista de não, confia, vai dar certo, confia, vai dar certo. E eu mudei desse lugar de não, confia que vai dar certo, que sim, confia que vai dar certo, para passar para um lugar de se eu confiar, vai dar certo. Sabe? Não é a medida que, tipo, confia porque vai acontecer, mas é muito mais ligar a minha capacidade de confiar ao fato de que vai acontecer. Sim. Aí a fé, ela virou algo ativo para fazer com que a minha escolha, ela se concretize. É que você sabe a diferença. Esse é o lance para ressignificar a fé. É muito importante. Você não espera, você sabe. Exatamente. É diferente. Exatamente. É de outro lugar. Que inclusive essa fé desse confia que vai dar certo também tá muito conectado a essa fé daquela pessoa que vai ali pedir coisa pra Deus, né? Esse dia a gente tava vendo um conteúdo, se você quiser até trazer, que é muito interessante, sobre como que a gente às vezes tem essa fé porque a gente quer algo de Deus. Deseja. A gente quer algo. Precisa. É como se eu não tivesse aquilo ainda, né? Explica aí o... É muito interessante. Apareceu um vídeo do Osho na minha tela esses dias. E fazia muito tempo que eu não via vídeos do Osho, assim, da fase mais clássica dele, assim, na fase mais madura dele e tal. E aí ele fala assim, poxa, eu sou contra rezar. Que ele traz esse conceito. Eu falei, caramba, deixa eu entender essa ideia dele. E ele fala isso mesmo, que, poxa, da forma como é colocado num senso comum, parece que o rezar, ele é uma negociação com o divino. Eu tô negociando, eu tô implorando algo ou barganhando algo para que venha. E fala assim, caramba, mas eu não confio na vida, na orquestra perfeita de que é a harmonia de tudo, dessa energia que faz parte de mim, que eu sou uma centelha. Isso que é fé, né? Poxa, é essa confiança por que na que eu vida. tenho que barganhar e falar assim, você está fora de mim e eu tenho que negociar e te convencer para me dar? É, tipo, olha, se eu ficar um mês sem refrigerante, você me dá isso. É tipo isso, né? É complexo, é polêmico. Eu não vou me aprofundar aqui, porque existe um conceito. Eu tô trazendo o que o Osho trouxe, mas tem a ver com essa conversa nossa, de até a ver com as leis universais, né? Quando eu quero, eu preciso, eu distancio daquilo. Esse é esse lugar que eu falei pra você, do padrão de consciência. Nossa, como isso transformou minha vida. E parte muito desse lugar. E é muito legal a gente ter chegado nesse ponto do assunto, porque você leu a bio, né? Estrategista e às vezes já vem místico. E a grande realidade é que as ferramentas que eu utilizo para negócio, que vão desde uma estratégia de desenvolvimento de produtos, mapeamento de público, construção de produtos digitais e toda a estruturação de uma comunicação de marketing, narrativa, storytelling, tudo isso nada mais é realmente do que só ferramentas para que a gente possa operar dentro de um campo prático, né? São como se fossem aquelas engrenagens que eu citei. Só que a seiva do meu trabalho, ela é justamente facilitar para que essas pessoas, né, que vamos chamar de trabalhadoras da luz, talvez, podemos chamar de terapeutas, podemos chamar de curadores, healers, talvez, curadores, ou uma empresária, né? Sim. Porque aí que tá. Por que não? Essa mulher não pode, sim, plantar a lua e usar um blazer, ser uma empresária, total, né? Gostar de se vestir de uma forma elegante. É como se... o que eu faço tem muito que criar a cisão, né? Tirar essa cisão, né? Na verdade, desconstruir essa
É como se existe um lugar onde tem uma ponte que conecta o Ocidente com o Oriente, né? Porque eles são separados. E existe um lugar onde tem essa ponte que se conecta. E eu sempre me vi muito nessa ponte. Sempre me vi muito. Quando eu tava com os chais, eu era o cara do business. Quando eu tava com a galera do business, eu era o chai. Então eu sempre tive essas facetas, né? Então, quando eu comecei a entender que, peraí, se a bruxa sempre for essa versão que mora lá no meio do mato, numa cabana com teia de aranhas, e a pessoa que tem o domínio da riqueza é esse ser humano frio e vazio, irracional e sem alma. É verdade. Peraí, como é que a gente vai virar esse jogo? Como é que a gente vai fazer pra que pessoas que, de forma muito profunda, têm os seus valores ligados à estética, Autocuidado, né? autocuidado e conforto, luxo, poder, sim. Porque, sim, existe uma grande parcela da sociedade que tem valores muito conectados, sim, com artifícios que são materiais, que vão ouvir mais você de acordo com a roupa que você estiver usando. E quem é que vai chegar nessa galera com a mensagem que eles precisam ouvir? Eles não precisam de cura? A gente vai esperar que eles vão até o guru, o xamã, que eles entendam e de repente se transformem e percebam assim, uau, eu preciso pisar na terra para que essa mensagem chegue neles? Então, eu trago muito esse lugar de fundir, né, esses dois universos. Então, a seiva de tudo isso está muito ligado com esse lugar que a gente veio aqui trazendo, que é esse padrão de consciência. Porque eu vejo isso como personagens. A gente tem uma profunda identificação, às vezes, com um lado e uma profunda repulsa com o outro. E vice-versa. Só que, em algum nível, isso nada mais é do que uma construção da nossa personalidade que entende que, nossa, quando eu estou usando um batom, ou um blazer, um salto alto, ai, eu me sinto estranha. E um outro lado de, ai, não sei, se eu vou sem maquiagem nenhuma, assim, sem nada, não fiz a unha. Também. Só que, em algum lugar, eu gosto de brincar com essas coisas, né? Eu gosto de, por que não? Estar em um lado e entrar nesse personagem. E por que não estar em outro e entrar nesse personagem e perceber que nada disso sou exatamente eu? É só brincar, né? De ser vários em um só. Exato, a vida tem uma coisa tão mágica, né? Que Deus, na sua magnitude, criou a vida sem manual. Sim. Colocou algumas regras para que fosse estabelecida a ordem de uma coisa que exatamente a gente nem precisa seguir. Olha que legal. Existem leis universais e a gente nem precisa seguir. Você sofre se não seguir. Mas ele te dá a opção. Então, a gente tem esse livre-arbítrio, né? Sim. O meu que, inclusive, é dragão planetário, que é da onda do humano, que é o grande influencer do Tzolk'in. E ele influencia a partir do livre-arbítrio. Isso é muito impressionante de perceber, né? Influenciar a partir do livre-arbítrio, né? Olha que legal. Como é isso, né? Influenciar a partir do livre-arbítrio. Então, a partir de eu quero experimentar isso aqui. Por quê? Porque eu decidi ir para essa direção aqui. Eu quero sim morar numa mansão. E como tá é tudo isso? bem. Por que a bruxa não pode morar numa mansão? Por quê? Ela sempre tem que andar a cavalo? E se ela não quiser? Ela vai deixar de ser bruxa? Entende? e esse mesmo padrão de consciência que separa esses universos, que aqui eu tô trazendo alguns exemplos de símbolos arquetípicos, né? Que estão no inconsciente coletivo, mas é o mesmo padrão de consciência que também me separa da riqueza, que também acaba fazendo com que um terapeuta que tem um trabalho tão rico, valioso, por si só é rico. Rico porque previne que essa pessoa ela precise
passar, por exemplo, por um processo cirúrgico severo numa UTI. Muitas vezes, na grande maioria, quando você sabe manter a sua terapia em dia, você evita uma porção de experiências, né? Vamos dizer assim, um pouco dolorosas. Total. E dolorosas em alguns momentos, infelizmente, fisicamente. Uhum. E olha que poder que é isso, né? Um ser que dedica a sua vida sendo terapeuta, né? Ou seja lá a função que você decide fazer para que leve o bem para as pessoas, que evita essa pessoa de chegar em um momento grave como esse, de ter que ir até um médico cirurgião e passar, por exemplo, por ter que fazer ali um procedimento porque teve um infarto. Uhum. Teve um infarto por quê? Porque chegou no físico, né? Uhum. Por que entrou em burnout? Porque não soube prestar atenção nos sinais do corpo. Por quê? Porque não se conhece. E quem ajuda você a se conhecer? Só que aí, quanto custa uma sessão de terapia? R$150. Eu cobrava R$90. Eu conheço sessão gente de que terapia faz quando eu comecei. por R$60, às vezes, um reiki, por exemplo. E aí, quando eu paro pra perceber isso, eu falo pra algumas alunas minhas, às vezes eu falo pra elas assim, tá, ok. O seu objetivo, então, é poder fazer retiro com mulheres no Egito, viajar pra cá, pra lá, ter a sua casa no alto de uma montanha, os seus filhos, né, ter uma grande comunidade, um instituto de autoconhecimento, fazer palestras pelo mundo, ter uma equipe para você poder ter tempo para se dedicar em ser realmente mais terapeuta, cobrando quanto pela sua hora? Ah, mas é que as pessoas cobram... Mas espera, é importante que você compreenda que existe já uma coisa que foi construída. Uhum. Tem que quebrar. Tem que quebrar. Perfeito. E que parte muito... Da onde, Lucas? Só. É novo. Trabalhar com espiritualidade. Como assim trabalhar com espiritualidade? Pensa só, a nossa avó, ela que tinha um negócio esquisito acompanhando ela começou a ver uns vultos no espelho. O que ela fazia? Ela ia pagar alguém? Ela ia na igreja receber uma benção. Uhum. Ela ia ali num terreiro, na Dona Maria do final da esquina. Ela ia fazer um... Entende? É novo, realmente, tem razão. Profissão virou uma profissão. É novo. Essencial, né? É novo. Só que é um novo que se compreendeu que, a partir de ter se tornado uma profissão, que hoje o acesso, da maneira que é tão possível. Há 100 anos atrás, para que você pudesse, por exemplo, aprender meditação, meu Deus... Esteja pronto para raspar sua cabeça e andar de lençol. Se fosse uma curadora, era perseguida e morta. Total. Né? Olha isso. Então, é novo. É novo. Só que é essencial. Né? E aí, entra uma lista de coisas que a gente pode listar, inclusive, e começar tópico por tópico, que vai ser um prazer discorrer por isso tudo hoje. Que é, por exemplo, a grande ideia que surge de que autoconhecimento é caridade. Terapia é caridade. Trabalhar com espiritualidade é caridade. Ai, e aí, quando essa mulher ela se vê, ou esse homem se vê tendo investido milhares de reais nas suas formações. Mas assim, chegam terapeutas para mim, dentro das mentorias, porque... eu trabalho com alguns níveis de programa, né? Tem alguns níveis de programa de mentoria que eles têm um valor elevado, porque é uma entrega elevada. Existe um time completo, não é um curso. Né? Existem programas ali que eu entrego que o meu time trabalha no teu negócio, ativamente, te acompanhando, sabendo se você conseguiu executar. Então, é um investimento alto que essa pessoa paga. Assim como para que ela aprenda muito das suas técnicas. E aí, quando ela se imagina cobrando, por exemplo, hoje, se eu falar pra você assim, fui na consulta com um grande médico. Quanto foi a consulta? Foi R$1.000. Foi R$800.
você imagina, poxa, deve ser um bom profissional. E é isso. Você compreende. Agora, se eu falar, fui numa terapeuta, R$800, a pessoa já vai falar assim, nossa, o que é isso aí? Tem alguma coisa esquisita. Lá, o terapeuta, mas R$800? Aí vai ter uns comentários, mas e pra quem não tem acesso? Essa pessoa, ela já se imagina que ao ela fazer isso, um monte de gente não vai poder pagar. E aí ela pensa, poxa, vou cobrar R$800 num processo que eu tenho, num protocolo, num programa. Vou cobrar R$1.000, R$1.500. Fazer pacotinho de 20 sessão por R$1.000, né? E eu tô dizendo assim, ela imagina, geralmente o pensamento é esse. Eu tô pensando assim, quando ela imagina cobrar em uma sessão R$1.000, R$800, e ela vê que, nossa, se eu cobrar isso, um monte de pessoas não vão poder pagar, ela trava. Ela trava. Mas por que isso acontece? Se você fosse arquiteta e você tivesse o custo do teu projeto ser R$20.000, você ia deixar de cobrar esse preço com toda a qualidade de tudo que você tem, pensando, não, tem pessoas que não vão poder pagar? Não. Claro que não. Isso é posicionamento, né? E eu vejo que existe, além das crenças que a gente tem que falar, né? A primeira coisa é as crenças que a gente tem que eliminar de que não é merecedor e tudo mais, a gente vai chegar lá. Mas um ponto interessante sobre exatamente isso que você acabou de falar, que eu vejo que não é certo e nem errado cobrar X ou Y. Mas a questão é que você pode se posicionar. Sempre vai ter alguém que vai atender uma faixa de pessoas, uma necessidade específica, e uma outra faixa de pessoa que também pode ser atendida. Então, por exemplo, vamos supor, você está começando uma carreira, está em treinamento, está em desenvolvimento. É normal o ticket ser mais baixo, até o desenvolvimento e tudo mais. É igual aquela história que falam que a Dolly refrigerante não compete com a Coca-Cola. Porque ela tem a faixa de público dela e a Coca-Cola tem outra. E assim como tem produtos bem distantes assim, no mercado que não competem entre si. Então, eu acho que alivia muito pensar nisso, nesse sentido de que, nossa, eu tô fechando portas. Não, na verdade, não. Você tá atendendo uma faixa de público e deixando que esse público também possa buscar um profissional adequado para essa necessidade, para essa possibilidade da pessoa, não é? Tem a ver isso? Tem. Sabe qual é o grande ponto pra mim? É que a caridade é importante. Ela faz parte do nosso papel enquanto ser humano. O grande problema é confundir o teu trabalho com a caridade. Aí pega, é verdade. A questão é quando a pessoa ela quer fazer caridade com aquilo que é o ganha-pão dela. Que é a sobrevivência, né? Que é o primeiro pilar que precisa ser suprido. Meu Deus, é aquilo que vai decidir em qual escola teu filho vai estudar. Como assim? Como assim? É como se eu quisesse pegar e conectar a fonte de água da minha casa diretamente com a mangueira do jardim. E é dali que vem a água que eu preciso beber antes. Eu preciso que, de alguma forma, primeiro isso venha e gere frutos. Imagina, você tem uma grande colheita e você, de repente, né, tem muitas sementes ali, a partir de uma grande colheita que você fez. E você distribui essas sementes. Meu Deus, por que você não planta essas sementes? E aí você vai ter mais sementes. E aí, a partir de mais sementes, você distribui algumas. Total. E planta mais algumas. E aí você vai ter mais sementes. É isso. Se você tiver a capacidade, a prosperidade, aí abre, sim, as possibilidades de colaborar, de servir com toda a potência, né? E trazendo essa questão, por exemplo, da sobrevivência, né? Da gente olhar primeiro para nutrir esse jardim que somos nós, né? Suprir as nossas necessidades humanas ali com um bom alimento, com uma boa moradia, uma água boa também para você beber. Tudo isso faz parte de uma coisa que é básico, que é a nutrição
né, do seu interior. E esses dias me veio uma chave muito interessante, porque assim, todo mundo quer manifestar, quer abundância fora, quer ter uma vida melhor do lado de fora, né, ter mais dinheiro na conta. Mas como eu me nutro? Como que eu tô nutrindo? Eu tô abundante em nutrientes dentro de mim? Porque se eu tiver recebendo R$60 numa sessão, R$90 numa sessão, não vou comprar um alimento bom. Eu vou me nutrir pobremente. Eu vou ter que trabalhar o dobro. Então, quer dizer, dentro de mim não tem abundância. Dentro da minha veia, do meu sistema, já tá escasso, já tá subnutrido. Como que eu vou manifestar isso para fora? Né? Como que vai servir ajudar também? Uhum. E tem um outro fator. Que como é que você vai ter tempo realmente disponível para que você lapide, depure as suas próprias técnicas, ou o teu cuidado quanto à saúde, né? Ou a qualidade de vida que você tem com a tua família, ou as experiências enquanto ser humano também. Porque existe um grande equívoco, né? Que às vezes a gente cai na vida, que é achar que ser terapeuta é o meu propósito. Isso faz parte de um grande propósito, que é ser humano. Uhum. Então, se eu deixei de poder estar presente na vida, porque de alguma forma eu encontrei uma forma ali de poder servir, e olha que você está falando com um Capricórnio com ascendente em Virgem, que se deixar, eu passo muitas e muitas horas em casa, assim, às vezes sozinho, escrevendo conteúdo, escrevendo algum artigo, alguma aula, por amar muito o meu serviço. Eu sou realmente muito apaixonado pelo que eu faço, né? Para mim é sábado, domingo, segunda, tem dia. Porém, ao mesmo tempo, eu tô sempre prestando atenção e observando a necessidade que existe em que tudo isso também promova a minha experiência de vida, para que eu possa, aqui em vida presente, viver isso aqui, né? Uhum. Poxa, quantas coisas legais pode ser, quantas pessoas legais para conhecer, quantos lugares para se conhecer, né? Eu não sei vocês, mas eu acredito que vocês também. Mas eu tenho projetos auspiciosos, assim, que eu quero trazer para o mundo. Auspiciosos, sabe? Falar com muitas pessoas, assim. Grandes eventos. E alguns deles que, inclusive, são para realmente promover justamente essa caridade, né? Só que, Perfeito. como que eu tenho tempo para investir em criar um projeto social se eu tô ali precisando encher minha agenda com 10, 20, 30 atendimentos por semana? Loucura, né? 30 atendimentos por semana. Isso não é um número hipotético. É um número de alunos que chegam para mim assim, John, se eu ficar mais 10 anos fazendo isso, cara, eu não chego lá. Acho que eu não vou chegar. Eu amo o que eu faço, eu amo servir, eu sei que é muito importante o que eu faço, mas eu sei que se eu continuar nesse ritmo, sabe? Terapeutas que sim, eles conseguem um excelente faturamento. 10, 20, 30 mil, até mais, atendendo individualmente. Só que, e a qualidade da sua vida? Como que ela fica? Tem que renunciar a muita coisa, né? Eu sempre tô pensando, cara, eu sempre falo pros terapeutas quando eles chegam pra mim, pra construir o negócio, né? Pra pegar isso que eles fazem, que esse é um dos grandes pontos que eu faço, né? Que tem o lugar onde eu pego o negócio que já existem, e o meu grande foco, ele tá no digital, né? O meu grande foco, ele tá em trazer essa pessoa para que ela possa oferecer conhecimento através da internet. Esse é o grande foco daquilo que eu faço, porque aí gira a chavinha. Não é mais eu, terapeuta, curando você. Por mais que alguém possa dizer assim, não, eu sou terapeuta, mas eu não curo ninguém. Você cura. O trabalho que você faz é esse. Quando você vai lá, entra na crença da pessoa, pega, puxa, traz, trabalha. Quando você vai lá, harmoniza os campos dela. Quando você vai lá, alinha os chakras. Quando você... Manipulação de apômetra, energia. por exemplo. Apometria é isso. Você vai lá, acessa. Em muitos momentos, manifesta no seu corpo para que aquilo seja trabalhado. Então, sim, você está fazendo um processo de cura com essa pessoa, né? E a grande girada de oferecer o conhecimento
É o caminho que, pra mim, é o mesmo caminho de Jesus. Que também ia lá e curava. Mas esse não era o foco dele. Jesus não era terapeuta. Por mais que ele ia até os feridos e ele praticava ali um gesto de cura, mas o grande foco e a grande obra de Jesus são os seus ensinamentos. É a mensagem. Que não acaba. A mensagem. Perfeito. Jesus é um professor, um educador. São os ensinamentos de Jesus que fizeram com que ele dividisse o tempo no meio. Hoje nós estamos na data da gravação deste podcast exatamente em 2023, depois de Cristo. Já pensou um negócio desse? O cara marcou o tempo. E pelo quê? Pelos seus ensinamentos. E aí a grande virada de chave é quando o terapeuta, ele entende que ele pode passar de curar o outro para ensinar o outro a se curar. Nossa, É, legal. maravilhoso. Novas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Eu queria falar um negócio pra você. Eu vou tocar num assunto polêmico aqui. Que talvez você tenha uma percepção. Às vezes eu sinto que terapeutas que estão numa missão do seu propósito, nessa de... Poxa, tá difícil, tá desafiador minha vida, mas eu tô ajudando as pessoas. E eu percebo que existe um negocinho ali que é perigoso, que é assim, a pessoa se nutre tanto daquele feedback, da ajuda, da cura, que ela usa isso como sustentação para a vida dela. Que ela vem e se alimenta daquilo, fala, pô, você me ajudou, salvou minha vida, não sei o quê. Aí a pessoa se alimenta. E aí ela continua essa jornada porque ela fica se alimentando disso. E fica cega, E né? é esse combustível que dá pra seguir numa situação que tá claramente desafiadora, que pode expandir, mas que tá acomodada ali. Acontece isso. Você fala sobre esse aspecto de curador? Curador, tipo, que quando a pessoa ela se vê como O Salvador. o Salvador, né? Salvador, Esse aspecto, você tá falando? Sim, é o Salvador, mas imagina a situação. Ela atende muitas pessoas, tá nessa roda desafiadora e tal, como a gente comentou, mas ela se nutre desse feedback por ser o curador, que realmente existe uma gratidão que é uma via de mão dupla ali, né? Ela acontece. Então, às vezes, a pessoa fica presa nesse ciclo, meio que viciada nesse feedback da gratidão, e por isso não se move em direção a algo maior, a algo que pode ser diferente. É polêmico até. Tem alguns níveis, né? Desse aspecto do Salvador e do curador, né? Eu tenho um ponto de vista, assim, que é o seguinte. Tô sempre atento com isso, né? A gente trabalha com um número grande de pessoas. E quando a gente chegou em mais ou menos número de 400 mentoradas, assim, foi um momento onde eu comecei a ver, tipo, em uma sala de Zoom, de uma mentoria, mentoria poucas pessoas, mas de um curso, da formação, por exemplo, 100 pessoas ao mesmo tempo, né? E eu chamo, né, quando eu falo com os terapeutas de healers, né, que vem dessa palavra cura, né, curador. E, sim, existe uma distorção desse papel que está muito conectado quando eu quero entrar em dois principais lugares muito perigosos dentro do processo. Quando nós resolvemos assumir esse papel, né? Porque ser um curador, para mim, ele não é um lugar onde você fala assim, eu sou curador e como se isso fosse algo que essa pessoa, um caminho que ela resolveu seguir. Ser curador para mim é o caminho da vida. Se a gente parar pra pensar, se a humanidade ela não se encaminhar e eu vejo esse caminho acontecendo para um caminho de regenerativo,
regenerativo. Existe quase que uma história já escrita, né? Fadada, de sucumbir. Então, para mim, ser um curador é você não... eu estou aqui fazendo a cura do... Não. É você... Opa, despertei, percebi que sim, curar é algo que precisa fazer parte, como se fosse uma filosofia mesmo. Não é esse curar do ponto de vista que tudo tem que ser curado porque tudo está doente. Mas é um curar muito do lugar daquele que decide usar as suas capacidades de tornar tudo o que ela passar melhor. Aonde quer que eu passo, eu deixo mais vida. Só que aí tem alguns lugares que eles são um pouco perigosos e algumas pessoas, uma boa parte, inclusive, se confunde um pouco. Que é quando a gente começa a, primeiro, maternar, né? Quando esse cuidar... Vira muleta. Ele vira uma coisa assim... que é assim... Eu preciso fazer esse trabalho por essa pessoa. Porque se eu não fizer, capaz de que ela nunca se cure. Né? Eu já peguei alguns casos, assim, bem interessantes, né? Nos alunos. Onde eu falava assim, mas tem que diminuir o número de atendimentos na tua agenda. Precisa ter tempo, cara, pra tu olhar pra isso aqui, pra tu olhar pra isso aqui, pra tu olhar pra isso aqui. Mas, cara, como que eu vou deixar de atender tal pessoa? Tu não conhece a história dessa pessoa, cara. Aí eu falei assim, mas por que? E se você não atender? Cara, o nível que ela tá, o quê? Tu desacredita da habilidade da vida de criar uma solução que não seja você, a solução da vida dela? Uau. Sensacional. Aí o problema começa a acontecer. Quando você acha que você é indispensável na vida daquela pessoa. Você sim é indispensável na vida. Ser usado para a vida. Não Mas na a vida, né? ela é resolutiva e ela tem soluções harmoniosas para tudo. Perfeito. À medida que você quer apadrinhar de uma forma que você entenda que aquilo precisa ser trazido para ti de um lugar, assim, onde você comece a carregar o outro. Que em alguns momentos, às vezes isso é necessário. Em alguns momentos. Muito específicos. Não são a maioria. Mas quando na maioria você... Opa, tá com problema aqui? Daqui. Opa, tá com problema aqui? Daqui. Opa, tá com problema aqui? Vem cá que a gente vai resolver tudo. Mas resolver como? Resolver como? Trazendo, tipo, eu sendo a fonte central da sua ajuda. Isso é perigosíssimo, né? É mesmo. Perigosíssimo. Porque começa... Tem um lugar ali... eu tenho uma linha de alguns estudos que eu faço. Não sei se vocês já ouviram falar, chama Possibility Management. Sim, sim. Então, nossa, que período da minha vida onde eu vivi aquela experiência prática nessa formação, né? E trouxe muitos conhecimentos para mim. E dentre eles tem o que eles chamam de drama baixo, que é quando os 3 principais personagens da trama do nosso ego, eles começam a brincar com a gente, né? Perfeito. Que é a vítima, o salvador e o algoz, né? O perseguidor. Então, a vítima é quando que é ela que controla tudo, na verdade, né? A vítima que é o centro dos dois. Sem vítima não tem perseguidor, sem vítima não tem salvador. Não, Então, ela é um dos papéis a mais se ter atenção. Então, a vítima, quando ela tá nesse lugar de... Ai, meu Deus, preciso de apoio. Né? Eu, como mentor, muitas vezes isso acontece. Eu ensino, eu desenvolvo mentoras. Desenvolvo mentores. Então, em muitos momentos eu falo assim, gente, não é porque o aluno te mandou uma mensagem falando que ele tá tendo um problema seríssimo e precisa de ajuda agora, desesperadamente, você tem que sair correndo. Calma. Sim. Você não vendeu sua alma, né? Esteja disponível. Só que entenda que todos somos adultos. Ai, meu Deus, a fulana não tá bem, corre lá e pega no colo. Calma. Ela é capaz de se levantar. Esteja ao lado e apoie. Né? Seja ali, né? Uma força que é ao seu lado vai fazer com que ela se sinta mais forte, né? Mais confiante.
né? E em muitos momentos, sim, é necessário que exista simplesmente o acolhimento de tipo assim, a gente tá aqui, estamos aqui, pode viver seu processo, vem cá, né? Só que não pode ser só sobre isso a cura, né? Um movimento que no mundo é chamado de empoderamento, né? Eu gosto de trazer um olhar para que o mentor, curador, terapeuta, ele saiba ter a sabedoria de como não entrar neste lugar, que é quando ele passa a fazer aquilo que é necessário pelo outro, né? Ou seja, eu vou lá e eu faço um processo naquela pessoa, aplico nela uma técnica, ou vou lá, ouço aquilo que é necessário, ajudo a trazer uma compreensão e deixo ela viver o processo dela. Dá espaço, né? Solta. É verdade. Solta. Deixa ela viver esse processo. Porque quando isso acontece, você começa a observar. Se tem uma parte em você que começa a, por exemplo, ficar preocupada se o outro melhorou, você fica preocupado. Não é nem só estar preocupado, a gente tem um zelo pra saber aí, será que a pessoa tá melhor? Mas quando você começa a ficar se sentindo, ai meu Deus, é porque eu preciso que essa pessoa melhore. Nossa, essa cliente minha, ela tá na 4ª sessão e ela não tá melhorando, ela não tá bem, ela tá, vai, mas ela volta, ela vai, mas ela volta. Você já começa a querer se responsabilizar pelo resultado daquilo que você tá em si ali inserindo e praticando, e você tá puxando essa responsabilidade pra você, tipo assim, eu tenho que fazer essa pessoa se curar. E o Salvador tem essa coisa. Salvador, Ele é o cara que vai, ou a mulher que vai resolver e que vai curar, e que se ela não for lá e agir, porque ela entende o que tá acontecendo, se ela não... Entende? Então, olha que interessante. Novamente, volta pro mesmo aspecto que a gente começou. Sim. Que é também saber ter esta confiança na própria vida. De que, às vezes, o que pra você foi uma gota de tipo, nossa, a pessoa tem que viver tal coisa. Nossa, ela tem que tomar uma ayahuasca. Quantas pessoas que não estão ouvindo aqui a gente hoje, que ficam insistindo pra mãe, pro pai, pro irmão, pro amigo, pra não sei o quê. Meu, você tem que tomar ayahuasca, meu. Você tem que vir comigo e conhecer, meu. É uma coisa maravilhosa e você muda de vida. Meu, você tem que entender que esse universo, você fica vivendo. Não é assim. Meu. É o exemplo, né? O exemplo que arrasta. Às vezes, o que é uma gota pra nós é um oceano pro outro. Às vezes, só o fato de você ouvir, sem aconselhar, alguém que tá dizendo pra você, cara, nossa, tive um problema lá com meu companheiro. Poxa, foi difícil. Você, caramba, é mesmo. Ai, já é uma coisa assim, a pessoa tá sentindo a vida. Mas não, a pessoa já quer... Não. Ai, vem cá, me conta aqui, amiga. Fecha os olhos aí. Peraí, vamos entrar em teta aqui agora. Fazer divórcio energético. 3, 2, 1, vamos fazer um negócio. Entende? Esse é o primeiro lugar desafiador, né? Quando eu entro nesse aspecto do Salvador, que eu quero puxar a responsabilidade, porque... Total. E o outro é quando eu viro um ajudador que ele ajuda sem a pessoa querer. Então, eu não estou mais ajudando você porque você quer muito que eu te ajude, e aí eu vou te ajudar. E você tá realmente aqui me pedindo, e nossa, cara, poxa, o Lucas tá precisando, eu vou lá dar uma mão pra ele. Não. Eu já começo a olhar com os meus olhos e perceber, cara, o Lucas não tá legal, preciso de uma ajuda ali, meu. Vem cá, Lucas, vem cá, vamos conversar, meu. Fecha aqui os olhos, deixa eu te falar um negócio. Meu, tem que mudar isso aqui na tua vida. Cara, vamos fazer uma coisa. Sabe? Tá fazendo tudo errado. É o Salvador que ele tá tão pertinho do opressor. Total. E ao mesmo tempo é tão fácil você entrar nesse lugar e muitas vezes com uma boa intenção. E vou deixar uma nota de rodapé. Isso é perigosíssimo. Por mais que a sua intenção seja maravilhosa, você pode destruir a sua relação com alguém. Sim. Porque você faz uma coisa que se chama, anotem aí, pesquisem isso, ferir o pão da vergonha. O pão da vergonha é um termo que vem na Kabbalah, que fala muito desse lugar
que tem muita relação com a criação da humanidade, que é de uma história bem curtinha, que a Kabbalah tem várias dessas histórias que explicam, né, os códigos, né, por detrás das escrituras, né, e dos mistérios da vida. E essa história é muito legal, né, porque ela retrata, por exemplo, uma das formas de contar essa história, que eu tenho a minha versão um pouco adaptada, mas que é sobre um grande mestre, que ele tinha uma enorme habilidade de criar quebra-cabeças. E esse mestre, ele era, assim, a grande diversão das crianças que viviam por ali. E elas chegavam para ele todas as manhãs e eles entregavam para elas um novo quebra-cabeça. Só que esses quebra-cabeças, eles tinham algo mágico. E quando você montava ele, ele manifestava um novo sentimento, uma nova emoção, uma nova realização. Ele se transformava em algo belo, uma sensação de vitalidade, uma coisa que... E cada um tinha uma magia ali que levava para uma sensação diferente, sempre gostosa, expansiva. E todas as manhãs as crianças estavam lá. Ai, vim buscar a quebra-cabeça. E certo dia, ele vendo as crianças ali sempre montando, e elas ficavam ali, às vezes horas e horas e horas montando. E algumas tentavam ajudar umas às outras, assim, e elas às vezes saíam assim, meio faltando uma peça aqui, uma peça ali, tinham que voltar no dia seguinte para terminar. E ele, de uma forma tão amorosa, vendo tudo aquilo, ele pegou numa certa manhã e falou assim: eu tenho uma surpresa pra vocês. E as crianças: o quê? O quê? É um quebra-cabeça maior? Aí ele: não, é uma outra coisa. E aí ele entregou uma caixa. Que elas sempre recebiam uma caixa, só que ela tava com algo diferente. Quando elas abriram aquela caixa, elas olharam, o quebra-cabeça já estava montado. E aí, puf! Ué, ele observou, olhou na cara delas e falou: ué, geralmente elas estão tão alegres. E elas olharam aquela caixa assim, um pouco cabisbaixas, meio tristes. E ele ficou curioso e falou assim: ué, o que houve, né? Olhou bem de pertinho. Elas assim, estavam meio quietas assim. Algumas saíram assim, um pouco bravas assim. Rapidamente ele percebeu o que tinha acontecido. Pegou a caixa de volta, chacoalhou ela, misturou todas as peças e entregou novamente. Quando elas abriram, elas ficaram felizes novamente. E isso explica o Big Bang. Olha que fantástico. Sim. Que é esse quebra-cabeça que veio montado. Jardim do Éden, né? Tinha tudo. A gente já Tudo tinha perfeito, tudo né? perfeito. Paraíso. E aí o homem não se sentiu o quê? Que é aí que é o pão da vergonha. Merecedor. Ele olhou para aquilo e falou assim: ué, mas eu não vou participar da montagem? Eu só tenho que receber? E Deus: sim, só tem que receber. Ele: mas Deus, você me entrega tanto, eu quero compartilhar com alguém também. O que eu tenho? Não, filho, fica tranquilo, você já tem tudo. Mas o homem negou isso. Ele falou: não, eu quero viver uma experiência para merecer. E aí que tudo aconteceu. E nós estamos aqui no podcast falando disso. Montando quebra-cabeça. Perfeito. Isso é muito interessante que você traz também, por exemplo, do terapeuta que quer ficar ali, às vezes, no 1-a-1, mas esse caminho, como você mesmo trouxe, sobre o empoderamento e um planeta de regeneração, né? Que é a única saída que a gente tem de regeneração. E quando a gente fala disso, é justamente sobre você empoderar as pessoas e as pessoas entenderem que elas podem ser mestres de si mesmas, que elas podem ser a cura de si mesmas, né? Só que para isso precisa ter essas pessoas, que nem se falou, essas pessoas que estão ali, que sabem tanto e que elas podem, ao invés de ir ali no 1-a-1, no Salvador ou na caridade, e ela tocar várias pessoas e ao mesmo tempo ter um retorno abundante e essas várias pessoas que vão ser tocadas vão tocar outras pessoas. Isso é regeneração, isso é você germinar a semente e espalhar a semente, né?
Você que falou que tem umas coisas polêmicas, né? Que você trouxe ali. Vou ter que citar um aqui também. Dividir opiniões, né? Isso. E tá tudo bem, né? Dividir opiniões. Faz parte. A gente aprende, né? Com as outras opiniões. Eu tenho uma forma de observar, né? Porque eu já trabalhei com o terceiro setor, né? Que tá muito envolvido com projetos sociais, né? Causas sociais. E dentro de startups. E certa vez eu ouvi de uma pessoa assim... Poxa, mas fulano tem uma empresa para arrecadar doações e ele tira uma porcentagem para a empresa dele? Aí eu falei, parece que é isso. Poxa, mas aí ele pega a doação e ele tira porcentagem para ele e ele fica fazendo um negócio e tem uma empresa em cima disso. Eu falei, peraí, ele é uma empresa, é uma startup que desenvolveu um mecanismo para que ele possa arrecadar doações a partir de vendas assim assada e ele mantém a empresa dele com isso. Poxa, mas aí tá misturando as coisas. Eu falei, poxa, que delícia se toda a empresa misturasse as coisas assim, né? Imagina se todo negócio fosse feito para doação e eles também ganhassem com isso. Poxa, que rico seria, né? A gente tem uma ideia que não, né? Tipo, é como se as pessoas, elas olhassem de um ponto de vista que quando, de alguma forma, eu envolvo o dinheiro, parece que o tema espiritualidade, de alguma forma, ele tá separado, né? É como se tivesse essa separação que eu te falei, né? Pegando aquele ponto da cisão que eu citei no início, olha que interessante a Terra, né? Oriente, Ocidente, Ocidente, Oriente. Ocidente, business, capitalismo, money, time is money. E Oriente, abandone a matéria, eleve-se e transcenda os desejos. E claro, cada um com o seu caminho, seja business, seja a elevação absoluta. Ambos, se você observar, são extremos. Do meu ponto de vista. Eu olho e eu vejo uma grande escassez, pobreza, miséria, dificuldade com questões basais, como você falou, como saneamento básico acontecendo no Oriente. E também vejo enormes negócios, empresas, grandes polos comerciais que, inclusive, têm poder e controlam boa parte do planeta, aonde tem dificuldade de, por exemplo, sentir afeto, praticar afeto, olhar para um outro ser humano e não ver só o número que ele representa. Total. Então, a minha pergunta é, por que nós não podemos pegar o melhor desses universos, juntá-los e poder viver uma boa experiência aqui, já que estamos na matéria? Isso é curar através do amor, né? Isso é curar através do amor. E olha que interessante, né? Muitos dos que nos escutam, nos acompanham, estão trilhando uma jornada nova também, autônomos, desbravando novas profissões, buscando mais liberdade. Então, eu acho que esse episódio se encaixa muito com a situação de muitos desses ouvintes ou espectadores. Então, olha que legal, galera, pra gente sintetizar um pouco dessa ideia toda, né? Olha que legal, o João trouxe uma percepção que eu não tinha até então ganhado essa consciência, porque é algo novo. Algo novo que vem com crenças limitantes dos nossos antepassados ali, de que, né, poxa, ser um curador, tal, e ganhar dinheiro com isso, e tem várias crenças que estão aqui ainda confusas no nosso sistema. Mas olha que interessante o trabalho que ele está fazendo. Ele está trazendo essa consciência de que esse trabalho tem o seu valor, tem a sua potência, ele pode atingir mais pessoas, ele pode levar a um outro patamar e pode te dar qualidade de vida, pode te dar liberdade, pode te dar um caminho onde você pode ter felicidade ao mesmo tempo que aumenta a sua potência para servir o que a gente precisa no planeta. Então, poxa, cara, isso é muito legal. E se divertir no caminho, né? Se divertir no caminho, ser feliz. Estamos aqui para isso. Verdade. Né? Olha, tem algo que é o que mais tem ardido no meu coração, Lucas, que é
o trabalhador da luz com dinheiro. É isso. Isso tá me ardendo, assim, não é de hoje, né? Só que tá cada vez mais claro e ficando mais interessante, né? O que eu paro pra perceber é que, assim, a gente teve um movimento, por exemplo, hippie, há umas décadas, que fizeram um trabalho para que pudesse tomar o sistema de fora para dentro. Né? Então, eles tiveram um certo sucesso, conseguiram amenizar ali os efeitos da guerra. Há algumas opiniões que divergem, dizem que a guerra já ia acabar por si só, mas houve ali um movimento forte acontecendo. E só que ele sucumbiu. Hoje a gente ouve falar muito pouco. Olha o que nós estamos vivenciando, né? Quantas pessoas falando em ser milionário? Se tornou algo mais possível. Né? Porque antes você tinha que ascender numa empresa, fazer uma faculdade, ganhar um cargo, ser promovido. Nascer em berço de ouro. Hoje a gente vê, fulano 17 anos, ficou milionário, fulano 23 anos, fazendo pão. Né? Então, estamos vivendo um movimento onde eu vejo um caminho em que eu disse para esse caminho, eis-me aqui, que é fazer essa revolução no sistema de dentro para fora. E eu reconheço que existe, sim, o caminho espiritual onde o irmão que está nesse arquétipo do xamã, desse guia espiritual, desse sadguru, desse mestre ali, que tá nesse aspecto, que tá ali com as suas guias e com, sabe? Que ele faz o seu trabalho ali, né? Nos centros holísticos, nas casas, nas igrejas, de medicinas e, enfim, de várias outras vertentes que existem. Porém, esse trabalho que eu já citei para vocês se faz necessário com que a gente consiga também fazer a mensagem chegar nessa parcela que eu citei para vocês da sociedade que tem controlado muito a sociedade também. Que são, por exemplo, bilionários, líderes de grandes marcas que sim, influenciam muitas pessoas. Exatamente. Só que esse de fora para dentro, que é se rebelando contra o capitalismo, ele já aconteceu. E talvez, de certa forma, né, pode até ser que movimentos surjam e que isso seja eficaz de alguma forma. Só que essa missão de ser de dentro para fora é algo que é muito interessante. Porque pensa comigo. Talvez essa mulher empresária, dona de um império, que tá viajando no seu jatinho, foi fazer uma reunião lá em Londres com um parceiro de negócios e talvez ela, em um momento da vida dela, não vá parar para entrar ali nesse aspecto, como eu disse, e buscar esse aconselhamento e ouvir a opinião quando é o vídeo, por exemplo, dessa pessoa que está nesse arquétipo, né, do guru, né, do xamã, por exemplo. Total. Só que, e se dentro do jatinho dela, com ela, tiver a Sol, empresária, milionária, que tem ali também a sua empresa, faz muitos negócios, envolve muitos projetos, movimenta muito, é influenciadora, tem um poder de líder de um movimento. Uma boa comunicação. Está vestida também tão impecável e elegante quanto ela, e vocês estão ali no jatinho fazendo um movimento ali, que vocês se encontraram em determinado lugar, e aí essa pessoa vira e fala assim, Sol, porque você sabe como é que é, né? Tava lá, e aí ele virou pra mim e falou pra mim que eu não era a pessoa pra ele. Ele é um canalha, cafajeste, ele tá sempre fazendo isso. Quem que ele acha que é? E aí a Sol vira e fala, amiga, vem cá. Você já parou pra pensar? Talvez possa não ser ele.
para eu pensar, talvez pode ter alguma coisa dentro de você que precisa ser vista. Talvez você ela ouça. Uhum. Então, isso eu dei um exemplo de algo bem pessoal. Mas isso pode ser conselhos de negócios que podem fazer uma grande diferença. Pode ser num vídeo no Instagram que a pessoa tá passando no feed. Exatamente, em um evento presencial, Pode. né? A gente movimenta muito isso, né? Acho que a gente pode, inclusive, falar um pouco disso, desse lado dos negócios, especificamente, como eles acontecem. Porque nós vamos ter agora, no final do ano, por exemplo, um evento que ele é feito para negócios que geram transformação, que geram cura, que geram liberdade. Então, é um evento que em vários dos que eu já fiz no passado, enquanto numa outra fase, eu fazia numa pegada que estava mais holística, né? Num lugar que geralmente ele estava bem imerso na natureza, o que para mim é uma coisa muito rica. Servindo medicina, muitas vezes. Todos os que eu fiz nos últimos anos agora, a gente servia cacau, por exemplo. Esse a gente vai fazer com um movimento um pouco diferente. A gente vai fazer dentro de um dos maiores centros de eventos aqui de Florianópolis, né? Um evento para 150 pessoas, com palestrantes que vão falar dos mais variados temas, em um lugar com uma baita estrutura, uma excelente estrutura. Porque é mais fácil que essa parcela do público, por mais que a maioria ali sejam pessoas que já estão bem conectadas, mas é muito mais fácil chegar numa pessoa e falar assim: ô amiga, você já viu falar do evento que vai ter aqui? Negócios. Poxa, legal, você tava falando pra mim que tava procurando um propósito e tal, você tá um pouco mexida aí com, né? Você é CEO dessa empresa maravilhosa e tal, e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas você falou que você queria empreender naquele negócio que você imaginou. Pô, por que você não vem aqui? Quem sabe você não descobre como que você pode fazer isso e ter essa vida, entende? Sim. A gente abre espaço. Possibilidades, né? Possibilidades. Você sabe que exatamente essa visão que eu trago no Tribe Zen, que a gente traz no Tribe Zen aqui, é exatamente essa visão. Por quê? A gente pensou assim, de repente a gente não precisa subir uma montanha, encontrar um guru para poder ter acesso ao conhecimento. De repente a gente pode trazer uma linguagem mais jovem, que traz um filme do Matrix, um exemplo do filme aqui de Hollywood, para trazer esse conhecimento e se conectar com um público diferente. Porque, poxa, é isso. Sim. A gente tem uma missão nesse sentido também, de conectar de uma forma mais simples e contraída que possa, né, plugar na Descomplicar, pessoa. né? Descomplicar. É muito legal. Ó, a gente vai ter que fazer uma parte 2, João. Não vai ter jeito, João, porque tem muito assunto pra gente falar. Muito. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente aprofundar um pouco mais. Eu gostaria de saber, uma pessoa muito legal fez uma pergunta aqui para fazer para você, que é: qual a crença limitante que você mais encontrou até agora nos seus mentorados, nas suas mentoradas? Essa é boa. A que eu mais encontrei. Olha, tem uma que ela não só é muito presente, mas ela é uma das mais avassaladoras. Que é um conjunto, né? Uma delas eu citei, que já é muito presente também, que é essa de que autoconhecimento é caridade. Só que tem essa outra que ela gera muita morte, sabe? E morte porque ela congela. E tudo que não tem fluxo, não tem vida, né? Que é o padrão de consciência que faz você entrar num lugar daquele medo de: e se eu não for boa o suficiente? Isso pega. Aí que começa a entrar, a abrir um buraco negro. Porque quando a gente começa a dialogar, né, nesse lugar, é tão arriscado esse lugar. Talvez tem alguém que tá nos ouvindo que tá nesse lugar, sabe? De se ver, por exemplo, com o seu negócio completamente estruturado, escrito,
fez um plano de negócio, foi numa mentoria, investiu milhares de reais, desenhou toda a sua linha editorial, Investiu tem o seu curso gravado, até fez ali uma coisa aqui, uma coisa ali, teve algum progresso. Talvez tenha até feito alguma coisa menor, algum lançamento, ou não, está só no planejamento. Mas quando ela vê que ela tem que ir além, vem essa dúvida, né? E se eu não for boa o suficiente, ele já me visitou. Já passou por mim essa compreensão. Quando eu comecei, eu criei primeira vez assim, que eu falei assim, vamos lá. Vou seguir pro digital. Inclusive, foi uma decisão que puxa também o que a gente conversou no início, por isso que eu falo que traz muito na seiva do que eu faço. Eu meio que fiz um movimento que eu chamo de queimar pontos, né? Que é eu excluir o plano B. O que é o plano B? Geralmente o plano B é o nosso trabalho principal, né? Quando você tá fazendo essa transição. Então eu tinha um emprego, que eu tinha um excelente salário, crescente, inclusive, que muita gente demora para chegar quando tá no digital. Eu já tinha antes do digital, eu já tinha liberdade geográfica com isso. Só que e o plano B, o plano A, na verdade, sempre foi, eu quero, sempre foi não, né? Mas nesse período tava muito claro, né? Quero dizer, de que eu queria trabalhar com a espiritualidade. Eu era terapeuta nas horas vagas. Queria trabalhar com a espiritualidade, queria falar de autoconhecimento. Só que, como eu ainda não via o recurso vir de forma muito abundante desse lugar, o negócio ainda estava no papel, ele estava ali, eu pensava que eu estava ali, gravei um curso, desenhei, estruturei, era um curso que ele era sobre propósito, força de execução, tirar os projetos do papel para que você possa viver um propósito, acessar o teu propósito e reconhecer ele. E aí eu entrei num lugar que eu acredito muito que foi para que eu curasse isso internamente, porque hoje eu falo muito disso. Eu já estava pensando em falar isso lá, olha que legal. Eu gravei muito um curso sobre foco, ação, e nesse lugar me pegou um negócio. Porque eu gravei tudo e não lancei. Uau. E aí eu ficava aqui, ficava ali. E eu fui no evento, eu lembro que eu contei isso. Lá no evento, me chamaram lá na frente, todo mundo contou a sua história. E eu falei, eu faço isso, produzo conteúdo, falo de autoconhecimento, falo de viagem, não sei o quê. Na época eu falava de viagens, né? Nem falava com terapeuta ainda diretamente, nem falava de negócio e tal. Falava muito sobre autoconhecimento, viver a sua liberdade. Mas eu nunca lancei, nunca vendi. E aí as pessoas começaram a perguntar, por quê? E eu falava sempre, porque, eu tenho que melhorar algumas coisas, assim, né? Eu tenho que fazer lapidar, tal. Tô pensando em regravar, fazer tudo de novo. E eu fiz de novo. Gravei o segundo, ao mesmo tempo eu gravei tudo. E mesmo assim não ia. E muitas vezes tem gente que tá exatamente nesse lugar aqui, né? Que tá nos ouvindo que não aparece nos stories, não grava um vídeo, porque fala, mas isso não foi muito legal. Ou uma pessoa que ela tem receio de, por exemplo, ela tem uma agenda cheia, lotada, e ela tem receio de fazer uma grande transição e empreender em produtos digitais. Ela fala, mas não sei se eu tô pronta para ser mentora, assim. Uma pessoa até já é mentora, mas ela tem um chamado que arde dentro do coração dela, porque ela sabe que ela não nasceu só para ficar ali fazendo lançamentos. Ela sente que ela tem um lugar que é em cima de um palco, falando com muitas pessoas, e ela sente que ela precisa dar um passo. Mas aí vem esse mesmo medo que eu sentia ali, quando eu ficava regravando esses cursos e nunca colocando pra fora, que é, e se eu não for boa o suficiente? E aí, o que aconteceu comigo? Chegou um momento que eu virei e falei assim, peraí, e daí, se eu não for bom o suficiente? E daí? O que vai acontecer? Ok. Fui lá, lancei e tal, não sei o quê. Não foi tão bom assim. E daí? Mas a fulana fez uma piada porque eu fiquei lá fazendo e ela virou e falou, lá, agora virou blogueira. Poxa. E daí? E daí? Se eu sentar com o Lucas e resolver fazer uma proposta pra ele, vender pra ele, às vezes as pessoas têm uma dificuldade tão grande de vender. Total. Porque vender é você se abrir pra ser rejeitado. É. Tem essa opção.
Existe, tipo assim, vender é você dar pra ela a pessoa assim, ó, você me aceita ou me rejeita? Tem 2 quadradinhos aqui, ó. Opção 2. E a gente nunca quer dar essa opção de rejeitar. Quem quer dar essa opção de rejeitar? Isso mexe Demora pra chegar nesse nível de consciência. Ferida, né? Mexe numa ferida profunda. Sim. Então, vender tem a ver com isso. E aí, você aceita ou me rejeita? E aí, ela ouve um não. E aí ela fala, putz, uma pessoa me rejeitou, não sou tão boa assim. Não viu valor em mim. E enquanto esse tipo de medo governar a nossa vida, a sua vida, de você que tá aí ouvindo a gente nunca acessa a nossa real potência. Porque a grande verdade é que eu só serei bom o suficiente, que é o suficiente que a minha mente definiu que é suficiente, quando eu fizer. E não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí eu falo, opa, tá legal. 14, nossa, pode melhorar. Interessante. 15, não ficou tão bom. 16, e caraca, parece que tá ficando legal. Imagina se John Lennon, primeira vez que ele foi tocar Imagine, ele pegou um violão e ele... Saiu pronto. Que coisa maravilhosa que deve ter sido, né? Se ele desistisse, né? Falar, poxa, não vai rolar. Pô, será que o Jung, na primeira vez que ele sentou e começou a refletir a respeito dos arquétipos, por exemplo, será que ele sentou e de repente, uau, genial tudo que eu faço? Não tem atalho. Não tem atalho. Meu Deus, tem atalho. Né? Então essa é a medicina que faz parte do meu conjunto de superpoderes, que é você se perguntar, e daí se eu não for bom o suficiente? O que de pior pode realmente acontecer? E à medida que você se incorpora isso, você fala assim, poxa, talvez esse curso que eu grave e lance, ele não seja bom. Mas o próximo vai ser melhor. Talvez os meus conteúdos que eu estou fazendo agora, eles não fiquem tão bons assim. E as pessoas, talvez, elas podem não comentar, passar um pouco direto. Minha live pode ter 4 pessoas. Mas e aí? Se realmente isso acontecer, né? Qual é o lugar? E se perguntar, aonde eu quero chegar, de fato? Eu tô disposta, volta lá pro começo, a passar o período do bambu? Total. Crescendo para baixo? Porque pode ser que se você fizer isso, pode ser que se você entender a importância do processo e perceber que existe a diferença entre processo e resultado. Você vai na academia uma vez, você vê o resultado? Não. Mas existe um processo. O processo está acontecendo. Mas nem sempre você está vendo o resultado. Então, à medida que você entende isso, você passa a internalizar essa questão. E daí, se eu não for bom o suficiente? E você decide pagar o preço de fazer o que deve ser feito. Não só a sua vida, mas de muitas pessoas que talvez você não saiba nem o nome e o rosto delas. Pode mudar. Com certeza. A Mona Lisa não demorou 15 anos pra ficar pronta? Meu Deus do quando céu. a gente viu Procrastinador. A gente viu esses dias a exposição do Da Vinci, inclusive até recomendo, você tá em São Paulo, né, de visitar, que tem um histórico lá que fala que o Leonardo da Vinci, ele ficou 14 anos refinando a pintura e quando ele morreu, não estava pronta. E olha, eu vou deixar uma frase pra nossa audiência aqui, que o contrário do êxito não é a falha, é a desistência. Uau. É isso aí. Nossa, é verdade. É a desistência. Você só não atinge o objetivo porque você vai desistir. Uau. Caso contrário, vai chegar. Inclusive, eu endosso. É isso. Se não é a opção, essa frase não é minha, é uma frase que eu vi recentemente em um livro que eu grifei, ela trouxe pra mim. Se não há a opção de desistir, a vitória, o sucesso, é o único destino.
Exatamente. É verdade, senão a opção de desistir. Perfeito. Maravilha, meu. Agora é o seguinte, a galera já deve estar fervilhando aqui para saber como que acessa as suas plataformas para te encontrar, para saber mais, para fazer sua mentoria, seus cursos, eventos. Onde é? Excelente, é muito simples. É só fechar os seus olhos, ir pro centro da Terra, levar até o Criador. Ou você pode ir até o Instagram e procurar por Jon Vox, sem H, Jonvox, e o arroba tem um segundo X, que me acha muito facilmente. Maravilhoso, Perfeito. A gratidão. gente vai deixar os links, né? Pro pessoal. Qual é o seu bloqueio para fazer o seu projeto rolar? Comenta aí no YouTube pra gente ou no Spotify. Verdade, Quero saber. vamos desbloquear. Olha só. Gratidão. John. Gratidão, pessoal. Eu subi a música muito rápido aqui, mas agora vai fazer o fechamento certo. Ó. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão.